Nós chegamos oficialmente aos 5 dígitos. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do meu quadro favorito, o Caminhada Milionária. E hoje vocês verão que a gente bateu um novo recorde, um passo importante rumo ao primeiro milhão. Nós chegamos oficialmente aos 5 dígitos. Nós levamos 17 meses investindo mês a mês até chegar aos primeiros 10 mil reais. E para conseguir gravar isso de forma diferente, hoje eu inverti a ordem. Eu já fiz os investimentos anteriormente para que na gravação já tivesse tudo consolidado e a gente conseguisse observar tudo como ficou. E para a gente já começar sem enrolação, vamos ao que interessa. Vamos dar uma olhada na tela como ficaram os investimentos. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que quando a gente olha nos últimos 12 meses, principalmente de janeiro para agora, né, que a gente já está em maio, a gente saiu de um resultado de janeiro com negativo de R$ 489, isso considerando um patrimônio de R$ 6.900 aplicado. Em cerca de 4 meses, a gente saiu de menos 489 e a gente chegou a mais 211. Isso aconteceu exatamente o oposto do que aconteceu no ano passado. No ano passado, os fundos imobiliários, o tesouro que tem marcação a mercado, começou tudo a cair muito por conta dos juros aumentando. E agora, a gente teve um movimento contrário. Os fundos imobiliários começaram a valorizar bastante, então tudo que a gente tinha acumulado foi devolvido. A gente não tem aqui diretamente, igual tinha no Kinvo, né, o aplicativo que eu usava anteriormente, a rentabilidade mês a mês, mas a gente consegue ver de forma geral. Então, em 4 meses, a gente teve cerca de R$ 700 de valorização. E agora, em maio, mais um pouquinho ainda, mais 20 e poucos reais. Então, uma valorização muito grande. E vocês vão ver que eu não fiquei tão feliz com isso, não. E eu vou mostrar na prática o porquê que as coisas ficaram mais caras. Além disso, se a gente dá uma olhada aqui embaixo no resultado individual de cada categoria de ativos, os fundos imobiliários que eu estava toda vez comprando mais barato e agora pela primeira vez eu estou com um preço atual mais caro do que meu preço médio. Então, por isso que a variação ficou positiva. Lembrando que isso não é a rentabilidade, é simplesmente o quanto variou. Para a gente pensar em rentabilidade, a gente tem que pensar em relação ao tempo. Por exemplo, se eu te falo que eu ganhei R$ 10 no investimento que eu fiz de R$ 100, isso é muito ou é pouco? A resposta é depende. Se isso foi num prazo de 2 meses, por exemplo, um mês, isso é um rendimento absurdo. Agora, se eu te falar que eu demorei 5 anos para ganhar 10%, aí já não é algo tão bom. Percebe a diferença entre variação e rentabilidade? Aqui, nessa tela inicial, ele só está mostrando a variação. E ele não considera também os proventos, né, os dividendos. Então, aqui a gente só está olhando a diferença entre o preço médio e o preço atual. Em linhas gerais, os fundos imobiliários ficaram bem mais caros. A gente comprou o XPML, por exemplo, a R$ 97, R$ 98, se eu não me engano, agora já está quase R$ 10 mais caro. E o BTHF11, que foram aquelas cotas que eu recebi por conta do BCFF11, que era um fundo antigo, que se juntou com BTHF, perdão. E aí a gente teve esse resultado. Ainda continua com um resultado negativo, olhando apenas a variação. Aqui a gente consegue ver a rentabilidade de fato em relação à variação. A gente teve um pouquinho de rentabilidade e isso consegue ser um pouco camuflado também por conta dos proventos que a gente vai recebendo a cada mês, né? Quando a gente olha a previdência, que reforço, é aquela forma que eu tenho de investir pensando no longo prazo, pensando em segurança para minha família, pensando em isenção de imposto de renda, pensando em sucessão, porque a previdência não entra em inventário, pelo menos atualmente, pode ser que muda, né? Que mude, porque a gente está no Brasil, mas a regra que a gente tem atualmente é essa. E também, por fim, a gente tem alguns títulos do Tesouro, onde a gente emprestou dinheiro para o governo e as coisas melhoraram, entre aspas, aqui. Eu digo melhoraram porque o rendimento melhorou por conta da marcação a mercado,
mas a gente já não tem tantas oportunidades tão agressivas como tinha antes. Se vocês olharem nos vídeos passados, o IPCA mais 2045, ele estava com menos 20% de variação. Agora já diminuiu um pouco, a marcação já corrigiu. Além disso, o Tesouro IPCA mais 2029 já está bem positivo, está com uma variação bem legal e provavelmente já vai ficar mais difícil de comprar esses títulos. Eu queria mostrar para vocês também o que eu fiz de lançamento, né? O que a gente comprou no mês passado, porque vocês viram que já estava tudo aglutinado com o resultado do mês anterior. Então aqui, eu comprei 30 cotas de BTHF11, então aumentei um pouquinho a posição. Comprei um pouquinho de XPML11 e também paguei o boleto da Previdência, sem muitas novidades. Quando a gente olha os proventos, se a gente olhar todo o período que a gente está recebendo, a gente já recebeu R$ 331,44. Percebam que a gente tem uma tendência de crescimento bem legal. E é isso que a gente vai fazendo. Todos os meses a gente vai recebendo dividendos, proventos, no caso aqui, para ser mais específico, né? E a gente vai fazendo reinvestimento. Percebam que, como agora a gente já está no começo de maio, já teve a previsão de pagamento de novos proventos. E o pagamento de um único fundo, que aqui no caso é o KNR11, ele já é maior do que a maior parte dos meses do ano passado inteiros. Então é isso que vai acontecendo. Cada vez mais a gente vai tendo resultados sobre os próprios rendimentos. Ponto importante aqui que a gente precisa observar. Eu recebi R$ 331 de proventos. Se a gente olhar no resumo aqui, ele considera que o valor aplicado foi de 10.141. Só que, na verdade, esse valor de 10.141 não é o que saiu do meu bolso. Porque os 341 caíram na conta da corretora e eu usei para reinvestir. Então, na verdade, do meu bolso saiu menos do que isso. Saiu mais ou menos uns 9.800, 9.900, né? Alguma coisa nesse sentido. Porque os 330 e poucos lá vieram dos próprios proventos. E a cada mês isso vai ser mais forte. Então percebam que a gente demorou aqui aproximadamente 17 meses para chegar no primeiro dos R$ 10.000. Os próximos R$ 10.000 provavelmente serão muito mais rápidos, por dois motivos. O primeiro ano eu fiz R$ 500 de aporte mensal e esse ano eu estou fazendo R$ 700 e ano que vem eu vou aumentar também. Então, por isso, só pelos aportes já vai diminuir bastante o tempo. O segundo motivo é que, como a gente já tem um dinheiro trabalhando, o próprio rendimento desse dinheiro já vai nos ajudar a economizar bastante tempo. Então, eu estou chutando que a gente vai demorar mais ou menos uns 12 meses, 11 meses para chegar nos próximos R$ 10.000. Para chegar nos R$ 30.000 será mais rápido ainda. E por fim, quando a gente analisa o resultado de cada uma das categorias, a gente consegue ver. Nos fundos imobiliários que a gente acumulou um prejuízo grande, principalmente no segundo semestre do ano passado, esse ano já praticamente zerou. Inclusive até já está um pouco positivo. E quando a gente olha aqui a Previdência, a gente já tem uma característica um pouco diferente. A gente tem um fundo de renda fixa que não tem toda aquela volatilidade que os fundos imobiliários têm. E vocês vão perceber que a gente já está chegando perto de um número onde 10% de todo o patrimônio são juros, são rendimentos do próprio capital trabalhando. Isso é muito legal. Daqui a pouco a gente vai chegar nos 15, nos 20, nos 50 e vai chegar um momento onde o aporte mensal começa a ficar irrelevante. Porque já tem tanto dinheiro lá que ele rende muito mais do que os R$ 200 que eu coloco por mês. E esse é o efeito dos juros compostos na prática. Por isso que não tem muito como, com o investimento, ficar rico rápido, a não ser que você acerte uma agulha no palheiro. E por fim, quando a gente olha o tesouro, a gente estava com um prejuízo acumulado maior, mas ele vem diminuindo. Já caiu pela metade quando a gente olha com o que a gente tinha no começo do ano. Então agora já está caindo bastante, mas ainda assim tem um prejuízo acumulado. Lembrando que a gente comprou com a ótica de longo prazo, que a gente não está preocupado com a marcação a mercado, que são essas flutuações, porque a gente já definiu o rendimento que a gente vai receber lá em 2045, lá em 2040. Se a gente tiver favorecimento por conta da marcação a mercado, a gente vende antes, não tem problema. Mas se não tiver, a gente vai segurando o título e vai tendo rendimento lá na data final. Não tem problema nenhum. E eu aproveito também para explicar a função que essa carteira tem com relação a todos os meus investimentos.
Se você está chegando agora, esse é o primeiro vídeo que você está vendo do quadro Caminhada Milionária, provavelmente não faça muito sentido essa carteira para você. Mas a ideia é que a principal forma de investimento, no meu caso, da minha família, é a parte de consórcios. Eu compro várias cotas de consórcio, seguindo o MCPC, que é o Manual de Construção de Patrimônio com Consórcio, que inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser entender como faz para se ganhar dinheiro e construir patrimônio com consórcios imobiliários da forma correta. Mas voltando, a ideia é que eu compre cotas e conforme essas cotas vão contemplando, eu vou colocando o lucro das cotas nessa carteira, que ela é dividida em 3 pilares basicamente. Primeiro, fundos imobiliários, que eles me dão proventos mensais, ou seja, aluguéis de forma indireta, e cada vez me dão mais segurança de comprar mais cotas de consórcio. Isso que cria a fundação de toda a minha estratégia. Por isso que eu sou muito focado em cotas de fundos imobiliários. E se uma hora eu for comprar ações, provavelmente eu vou focar em ações boas pagadoras de dividendos, para que eu consiga alimentar todo esse ciclo. E aí, a segunda parte, que é a parte de uma previdência que eu tenho, que ela aqui no Investidor 10, ela fica como fundos de investimento. A previdência ela tem uma função de fazer um papel protetivo para minha família. Porque se eu morrer em algum momento no meio desse caminho, a minha família recebe esse dinheiro sem passar pelo inventário. E com esse dinheiro, ela consegue fazer um papel de um seguro de vida. Inclusive, o meu seguro de vida é complementar à previdência. A ideia é que quanto maior a previdência eu consigo ao longo dos anos e diminuindo a cobertura de morte do meu seguro de vida, para que o meu custo fixo mensal fique mais baixo. E se não acontecer nada quando eu chegar no momento que eu quiser me aposentar, eu posso resgatar todo o dinheiro pagando menos imposto de renda do que numa renda fixa comum, ou até mesmo transformar em renda vitalícia, como uma segunda aposentadoria. E por fim, o Tesouro Direto. Aqui eu comprei alguns títulos longos que têm marcação a mercado, mas a principal ideia aqui vai ser ter liquidez. Porque como a estratégia é comprar cotas de imóvel inicialmente, no futuro a gente fará algumas aquisições de alguns imóveis para gerar renda de locação e para que eu consiga comprar mais cotas e alimentar todo esse ciclo. Então, nesse processo é muito importante ter um pouco de liquidez, seja para alguma reforma, seja para documentação, seja para aproveitar boas oportunidades do mercado. Se você também está na sua caminhada milionária, deixe o seu comentário aqui e quanto você já tem de patrimônio investido. Eu vou gostar muito de saber que tem mais pessoas nesse mesmo caminho que eu. E se alguma informação desse vídeo foi útil para você, deixa o seu like, se inscreve no canal para que você consiga receber mais informações sobre esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.